para produzir biocombustíveis não precisam fazer uma escolha entre a produção de alimentos e a de biocombustíveis. Esses países precisam apenas, como fez o Brasil, realizar um adequado planejamento agrícola que leve em conta as suas condições econômicas, sociais e ambientais. Vejam que eu repito sempre o tripé, que, a meu modo de ver, claro que isso é matéria de especialistas, né? Mas, a meu modo de ver, é uma fórmula de incentivar essa atividade dos países em desenvolvimento. Como, de outra parte, o Brasil tem promovido intensas discussões interministeriais, não só entre si, mas com a iniciativa privada, sob perspectivas de produção de biocombustíveis para a aviação, com um claro propósito: a obtenção de biocombustíveis com níveis equivalentes de segurança e custo em relação aos combustíveis derivados do petróleo. No Brasil, centros de pesquisa de excelência vêm desenvolvendo tecnologias, algumas até já patenteadas, para obter bioquerosene de alto grau de pureza. O Brasil poderá se tornar um centro exportador de bioquerosene Aqui eu tomo água, que é socioambientalmente correto, né? Que há tempos atrás, quando eu fui presidente da Câmara dos Deputados, algumas vezes, mas uma ocasião, eu recebi uma comissão de parlamentares do Parlamento Britânico. E o chefe dessa delegação, que era também presidente da casa, era uma figura muito curiosa e muito à vontade, né? Então, ele foi visitar o plenário e me viu lá tomando água, né? E ele me disse: olha, eu também tenho um copo igualzinho o seu, com a mesma coloração, só que eu tomo gin, eu não tomo água. Bom, mas enfim, no Brasil, dizia eu, esta questão, nós temos, com redirecionamento das usinas de cana-de-açúcar, seria possível produzir até 5 bilhões de litros de bioquerosene, com grande excedente até sobre o consumo anual. Evidentemente, para dizer o óbvio, não se pode pensar numa economia verde sem a redução de emissão de gases de efeito estufa. O Brasil tem demonstrado a importância que atribui ao enfrentamento da mudança do clima. Exemplo disso, aliás, foi a aprovação, em dezembro de 2009, da nossa Política Nacional sobre Mudança de Clima. Tudo a evidenciar os esforços do Brasil para essa preservação do meio ambiente. Aliás, a meta do Brasil é reduzir a emissão de gases de efeito estufa entre 36% a 38,9%, 39%, em relação ao que o país emitiria em 2020, caso nenhuma ação de mitigação fosse tomada. Evidentemente que eu não posso falar do meio ambiente aqui sem falar da Amazônia, não é? A política da Amazônia, nós aqui, quando estamos no exterior, nós vemos que o mundo olha a Amazônia quase como se fosse um patrimônio universal e não apenas um patrimônio sobre o qual incide a soberania nacional, a soberania brasileira. Mas o fato é que o Brasil tem consciência desses dois aspectos, que, evidentemente, do tipo, a Amazônia é nossa, né? Portanto, a soberania é plena sobre aquela área. Mas o Brasil tem consciência de que preservá-la, não é? Evitar o desmatamento, por exemplo, é uma coisa importante para o Brasil e, naturalmente, para o mundo. Aliás, o governador Eduardo Braga, hoje senador, foi governador da Amazônia, ele instituiu, a exemplo do chamado Bolsa Família, ele instituiu no seu governo uma coisa chamada Bolsa Floresta, porque há muitas pessoas que vivem na mata, né? Famílias, e ele pagava lá uma importância mensal para que as pessoas preservassem uma determinada área, e a preservação daquela área importava nessa chamada Bolsa Floresta. Mais uma vez, estou indicando um fato que nem diz respeito exatamente à União, mas diz respeito ao Estado do Amazonas, não é? Preocupado com o meio ambiente. E, aliás, o Brasil tem tratado o tema da Amazônia de forma integral e integrada. Integral,
porque cuida da floresta sem descuidar do ser humano. Aliás, acabei de mencionar o Bolsa Floresta, né? Evitando o tripé econômico, social, ambiental do desenvolvimento sustentável presente nas políticas públicas pertinentes. É integrada porque envolve diferentes instituições, nos níveis federal, estadual, municipal, bem como a participação da sociedade civil. Enfim, o Brasil tem implementado, né, diversos planos com foco no desenvolvimento sustentável. Aliás, com vistas a reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020. Portanto, há um planejamento do Brasil que é de longo prazo, não é apenas para amanhã. O governo brasileiro faz um monitoramento da cobertura florestal da Amazônia por satélites, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E me recordo, quando o Jobim, ministro da Defesa, ele colocava toda a estrutura das Forças Armadas para a proteção do meio ambiente. Ainda recentemente, nós estávamos lá cuidando da segurança das fronteiras. As fronteiras do Brasil têm 19 milhões de metros quadrados, somado a 150 quilômetros de extensão, dá uma enormidade de quilômetros quadrados de área das fronteiras. E o Ministério da Defesa cuidava disso com muita adequação, como vem cuidando, né, por meio de satélites lá alocados, por meio do apenamento daqueles que desmatavam, não é? A Operação Fronteiras, né, Jobim, tem dado exatamente esse resultado, que é muito mais ligado ao meio ambiente do que praticamente a impedir, como realmente impede, uma coisa criminosa, algo delituoso que se faz nas fronteiras do Brasil, transporte do narcotráfico, de pessoas, enfim, os mais variados delitos. Mas, ao lado disso, cuida-se da preservação do meio ambiente. Bom, eu quero mencionar que na área dos transportes, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com uma empresa de transportes urbanos em São Paulo, e aqui mais um estado que eu estou a indicar, e o Programa das Nações Unidas, veja a conexão com a área internacional, tem levado a cabo o seguinte projeto verde: a fabricação de ônibus com célula a combustível de hidrogênio, esforço que representa ponto de partida para o desenvolvimento de uma solução mais limpa para o transporte público urbano no Brasil. Os senhores veem lá em São Paulo, em outras capitais, a poluição é uma coisa desesperadora, né? Então, a utilização, a aplicação dos princípios da economia verde para o setor de transportes é também um trabalho de preservação do meio ambiente. Aliás, no Brasil, diversas empresas, né, Mário, vêm investindo na pesquisa e no desenvolvimento dos bioplásticos. Mais uma vez a vida plástica, por plásticos, né? O bioplástico não depende do petróleo, o bioplástico, em seu processo de produção, mas de matérias-primas vegetais, como a cana-de-açúcar. É outra experiência que o Brasil está levando adiante. Além disso, elas podem ser biodegradáveis, renováveis e reciclados. Em setembro de 2010, foi inaugurado no Rio Grande do Sul uma das maiores unidades industriais de derivados do etanol do mundo. Estimativas indicam que a evolução do mercado de bioplásticos no Brasil poderá gerar necessidades superior a 1,5 bilhão de litros de etanol por ano e criar 18 mil novos empregos. É a velha história de tirar os 16 milhões da pobreza para elevá-los à classe média. É claro, meus senhores, minhas senhoras, os senhores aqui não só são interessados, como aqui há muitos, se não a totalidade, de especialistas nessa matéria. Outros tantos colegas irão manifestar-se durante o dia e trarão novos e valiosíssimos
argumentos e fundamentos para esta equação, economia sustentável e, ao lado, da preservação do meio ambiente. Portanto, o que está em jogo não é apenas a preservação do meio ambiente ou a mitigação dos fatores de mudança climática. De forma consentânea com tais objetivos, devemos fazer de tudo para assegurar aqueles ganhos econômicos e sociais que hão de resultar de um acesso equânime ao conhecimento, às tecnologias, a bens e processos de produção, que tornarão viáveis a transição para uma economia verde sustentável, eficiente e, acima de tudo, repito a expressão, inclusiva. Afinal, a economia verde deve preservar, antes de tudo, a nossa sociedade e garantir o futuro da humanidade. Quem sabe, ao final, o rio Tietê poderá fazer com que eu volte a ele, né, para tomar um banho, não é? Com sabonete e toalha, nas mesmas condições que fazia há muitíssimos anos atrás. Muito sucesso, Mário, ao seu congresso, à sua palestra, à sua conferência, aos encontros que terão aqui, e, em nome do Brasil, muito grato pela oportunidade que está dando a todos nós de podermos nos manifestar para os ouvidos atentos que nos ouviram. Muito obrigado.